E aí, Fala, Musicoholics? viciados em música. Marcos aqui. Isaac. Nós somos a dupla Tarraxa e nós vamos falar sobre It's the End of the World, but It's a Beautiful Day, o novo álbum aí de 30 Seconds to Mars. Vamos falar um pouco aí com mais detalhes, né? Mas antes, não esquece o like aí que ajuda a recomendar o vídeo no YouTube. Isso aí, brother. Se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho que tá aparecendo agora nessa tela pra você ficar por causa de todo o nosso conteúdo, cara. React, review como a gente tá fazendo, news toda semana, temos nossos vlogs, vamos festivais, eventos, premiações e muito mais conteúdo aqui pra vocês. Exatamente. Link na descrição pra você ouvir o álbum lá no Spotify, e não só no Spotify, no YouTube também. Claro, e tem as nossas redes sociais, né, pra você ter um contato melhor com a gente por lá. Vamos lá, vamos começar com... Inclusive começou a sequência do álbum, começa com o primeiro single, né? Começou com o primeiro single, que tem uma batida... Stock. Cara, é uma música que pode ser até tocada facilmente pelo David Guetta, Loki, Revisona, pode rolar. Deve ter remix. Já deve ter. Cara, é muito boa a música. Ela merece, ela é muito boa mesmo. Traz toda a vibe atual que eles têm passado, né? O Jared Leto, vendo muito essa vibe mais pop eletrônica. É uma música que dá muito certo ao vivo, cara. Eu vi eles tocando na BBC, né? No festival. No Glastonbury, né? Ficou muito foda. E é uma baita música, tem uma batida muito pesada no refrão, vai aquele batidão. Eu acho que eles acertaram em fazer essa música como single porque ela é uma das melhores desse álbum. E a chicletona também. Exato. E eu gostei muito das camadas de vozes. Dela camadas de vozes que o Jared Leto faz também, muito bom. Não só nessa música, mas nas outras, né? Mas começa muito bem e abre muito bem. É perfeita pra abrir tanto um álbum quanto um show também. Sim, saca? sim. Muito boa essa música. Ou até pra fechar o show, né? Verdade, sim, é muito galera, animada, sabe? né? A música perfeita mesmo. Life is Beautiful. Talvez uma das músicas mais positivas, good vibes do álbum, Esse álbum né? tem muito. É muito. Começando pela capa, né? Sim, exato. Totalmente céu, né? alegria, amor, paz. Exato. Ela tem a letra muito positiva, né? Falando que a vida é dela. O título já deixa bem claro, né? Exato, né? Vários synths e tal. Ela é um pouquinho mais lenta do que Stuck. Me lembrou muito Imagine Dragons, a batida, né? Percussão dela, tem muito que o Imagine Dragons gosta de usar nas músicas. É uma outra bela música, muito bem construída. Ela tem uma letra muito maravilhosa, né? Sim, muito linda, né? A terceira, Seasons, que outra foi single. Exato, foi um single também. Ela é mais lenta, né? Ela é mais popzinha. Ela também tem muito... Ela também fala sobre as fases da vida, né? Tem uma letra muito falando sobre as temporadas, que às vezes... Belo refrão. Né? Que as estações mudam e as coisas podem melhorar e tal. Então é muito... Esse álbum tem muito disso, fala muito sobre a vida, né? Sobre estações, né? Sobre mudança de personalidade, né? Exato. Vamos com a faixa 4. Get Up Kid. Essa aqui também é pra popzona. E porque... Mas mais lenta, eu acho que é mais lenta do que Season ainda e Life is Beautiful. Mas ela fala sobre obviamente, setembro, né? Fala sobre, obviamente, suicídio. E ela fala sobre levantar, Get Up Kid, é literalmente levante garoto, levante criança e tal. Vamos lá, ânimo, exatamente, né? exatamente. É pra trazer isso, né? essa parada do se levantar, não desistir e tal. Tem outra faixa que fala sobre isso. Vamos com a faixa 5, né? Que tem uma pegada que me lembrou muito Maroon 5. Love These Days. E me lembra a fase Maroon 5 mais antiga, assim. Não tão parecida com o que eles estão agora. Mas traz um popzinho. Refrão, gostei muito do refrão. Traz um popzinho muito bom, né? E o Jared Leto cantando, ele canta muito bem. Camadas de vozes em várias faixas. Usou muito bem isso, ou usou bastante, né? Sobre ali fazer muitas camadas que ficou muito bonito, né? Ficou muito bela no... Sim, e combinou, né? Combinou muito, sim. Próxima faixa. World on Fire também essa aqui ela começa, né, com... Eu gostei do início, mas depois eu meio que, sei lá, caiu na mesma receita pop que acabou estragando a música, na minha opinião. Então, pra mim, eu pularia. Eu achei que havia uma coisa muito foda depois, mas acabou caindo na mesma coisa, um pop, clichê, e depois eu... A sorte, pelo menos pra mim, que eu achei que foi bem no final, que ficou essa parada pop, não foi meio que na metade, foi mais pro final, então ainda dá pra salvar o início dessa música, que é mais agitado, né? Vamos com... 7.1, muito maneiro aí. Eu não sei exatamente o significado, mas tem a parada do som, né? O som round, tem o som round 7.1 que faz
fala sobre camadas e tal. Assim, o início dela tava pra mim meio chato, mas ela foi como ela é uma música que cresce muito com a evolução da música. Sim. E aí quando tava ficando bom, quando eu falei, caraca, o Jared Leto tava usando mais no vocal, que nesse álbum ele não usou tanto cantando, né? Ele não usou tanto os drives, uma coisa mais rasgada. Alta, né? Não fez muito isso. Nessa música ele tava já no final arriscando mais coisas. Aí quando tava crescendo, ela acaba. Então pra mim poderia ter ficado melhor essa faixa. Crescer um pouco mais, né? Mas é uma boa faixa essa daí. Boa. Tá aí, a percussão poderia ter abusado mais, cara. Sim, podia ter eu senti muita falta. Eu senti muita falta disso. Foi muito, da bateria. Ficou muito Simples, quadradona, muito simples em várias faixas, né? Vamos com outra. Never Not Love You. Essa aqui também é outra letra. Cara, essa é muito linda. Linda, principalmente a letra dela. Sim. Bem forte. Ela tem uma melodia muito boa. Uma baladinha, também, né? Uma baladona do álbum, né? Sim, baladona. é a mais balada, eu diria, desse álbum. Acho que é essa sim, né? É boa ali, uma boa, bela melodia. Também não é nada demais. Mas a melodia ali é uma música básica. Mas é uma baladinha boa do álbum. Exatamente, né? É uma boa. A melodia dela é o grande destaque dessa música, né? E Midnight Prayer, exatamente. Essa aqui já tem um beatzinho melhor. Volta a dar aquele up pro álbum, né? Tem aquela parada. Isso, tem aquela parada com a meia-noite mesmo, isso, né? É literalmente a oração da meia-noite, então tem essa parada, né, da madrugada. Aí o refrão dela é maneirinho, né? É o refrão destaque. Beat mais uma vez bem usado, né? Como no álbum todo, né? O beat foi muito bem criado, muito bem pensado, né? Já pensando na ideia do conceito bem comercial, popzão, que tem usado muito hoje em dia em várias bandas, né? Uma República, Maroon 5 usa muito. Post Malone também tem abusado disso, né? Faixa 10. Lost These Days, meio que perdido, traz aquela vibe filosófica, né, cara? É muito louco. Parecia que essa é uma música mais do mesmo, mas no meio dela o beat vira, parece que vira uma outra música. Isso eu achei interessante, legal. Mesmo. Não esperava dessa faixa, tá ligado? Mas também essa coisa de se sentir perdido, né, e tal. Mas é muito, muito maneiro que essa faixa... Esse álbum é muito diferente dos outros álbuns, apesar de ser pop. Ele traz uma vibe diferente dos outros álbuns e principalmente dos álbuns, assim, tanto o American quanto o Diante, que agora eu esqueci o nome, aquele capa colorida. Pra fechar, né, Avalanche. Essa daqui já é mais animadora. Já traz um pouco do que aquele fã lá da antiga gostava de ouvir do Till Second to Mars, né? Mais agitado, né? guitarrinhas. A bateria, você já sente que é uma bateria mesmo, né? E não um beat. Exato. Tem uma guitarra ali no fundo, então dá um pouco mais de banda, né? Sente um pouco, né? Um belo refrão. Essa música, ela traz um agito que a gente tá acostumado. É aquela vibe grandiosa, né? Tem aquela coisa sabe de que essa música me lembra um pouquinho City of Angels. Sim, que ela começa lentinha e depois ela dá um boom, né? Exato. Ela tem essa vibe de City of Angels. Os fãs aí vão estar ligados na faixa que eu tô falando. Isso é. Mas assim, dando bem que o resumo desse álbum eles meio que deixaram o emo de lado, até porque virou uma dupla, né? O Tomo, né, o que era o guitarrista, faz bastante falta. Faz muita falta nessa nova era do 30 Seconds, porque a gente sente falta da guitarra, todo mundo achou que eles iam, vai voltar as raízes do emo. Assim, eu como um cara que ouvia muito 30 Seconds to Mars no auge da banda, eu curto mais aquela fase. Eu gosto de todas. Cara, a voz do Jared Leto naquela época com guitarra era muito foda. Não que esses álbuns mais recentes sejam ruins, é um pop, uma coisa mais pop, mas se eu pudesse escolher, eu viria, se eu pudesse, o rock mesmo, o emo, que era muito bom, o The Kill, os hinos, né? A voz dele, né? Ele cantando The Kill até hoje ao vivo é um absurdo. Assim, sobre esse álbum, ele é um álbum, assim, meio termo, legal, algumas músicas, mas minha opinião, né? O Marcos deve ter uma opinião diferente. Mas, assim, não é aquele álbum grandioso. Tem algumas músicas boas, né? Tem Stuck, sabe? Tem Seasons, tem Avalanche, que é aquela... Ela fecha legal o álbum, né? Tem Life is Beautiful, que eu gostei muito. 7.1. Sim. Essa é uma boa faixa também. Mas não é aquele álbum que creio que não vai ser um álbum que vai marcar. Não, eu acho que não. Vai ser na história da banda, tá ligado? Eu acho que não. Né? Eu gosto de todas as fases do 30 Seconds, não tenho basicamente do que reclamar, mas eu digo que não vai ser destaque. Por quê? Porque faltou bateria, cara. O Shannon, ele é um baterista muito bom. E eu achei que ficou simples.
faltou bateria. Olha, faltou percussão. Aconteceu aquilo que aconteceu com o último álbum do Linkin Park. Sim. Parece um álbum pop. do, sei lá, do Mike e Chester e só. Não tipo, parece do Linkin Park. Aqui parece que é uma carreira solo do Jared Leto e só. Sim. Sinceramente falando, não parece um álbum do 30 Seconds to Mars. Pra quem é fã da antiga, sabe, vai entender o que eu tô falando. Sim. Saca? É claro, é aquilo. Funciona hoje comercialmente muito bem? Funciona. Mas pros fãs mais da antiga, vão ver isso aqui e não vai se interessar tanto. Sim. A verdade é essa. Eu achei que, gostando do álbum, que agora eu não vou lembrar o nome dele, da capa branca. Como é que é o nome daquele álbum? Filho. Que tem lembrar. Up in the Air. A gente bota aí no nome do álbum, bota a capa do álbum. Mas eu gosto muito daquele álbum e uma coisa que eles poderiam trazer daquele álbum é a bateria, cara. Aquela bateria tinha uma percussão tão legal. No show, quando eles tocavam Up in the Air e algumas outras faixas que trazia essa parada da percussão, eles traziam a galera mascarada de touca e tocavam com eles junto no show. Era muito faltou característico, essa parada, era tá muito, ligado? né? Outro exemplo que eu posso dar é a Panic! At the Disco, né, cara? O que aconteceu com o Panic! At the Disco? Acho que é por isso que acabou, né? O Brandon falou que foi por causa de família, mas a verdade acho que foi porque, tipo, meio que desgastou mesmo. O negócio tava ruim, eu vou acabar com isso aqui logo e cair fora. Sim. Então meio que ficou uma coisa chata pro Panic, e eu acho que agora eu não sei o que vai ser do futuro do 30 Seconds to Mars. Tomara que nos próximos álbuns venha coisas mais interessantes lá das raízes de que venha... Pelo menos que eles misturem assim. Eu não tô falando que eles precisam voltar ao Beautiful Life, por exemplo. Mas também misturar, né? Exato. O que o Paramore fez, né? Do This Is Why, né? Misturou coisas antigas, mas muita coisa nova. Então é uma coisa que pode acontecer. Basicamente, o meu resumo é que ele não traz muita coisa, nem do Love, Lost, Faith and Dreams, que é o nome desse álbum. Que é tipo amor, fé, luxúria e sonhos. E aí, tipo assim, ele não traz muita coisa daquele álbum que era a bateria. Cara, tinha essa parada tem faixas aqui que facilmente Post Malone faria Maroon 5, Justin Bieber, até coisa de Katy Perry poderia. Katy Perry cantaria esse tipo de música. Então, é o que eu falo. A gente fala de a banda. O Tomo faz muita falta nessa parada das guitarras. Gera muita discussão, né? Falamos do João, né? Mais do mesmo ou sair da caixinha, assim. Eu penso numa coisa, o artista ele pode colocar coisas novas, mas sair totalmente do estilo que marcou, não é muito perigoso. Linkin Park foi pra isso e deu ruim. Sim. Então tem que tomar muito cuidado e mudar totalmente a vibe da banda, sabe? Concordo. Tá ligado? Então, o fã, ele... Por isso que eu gosto desse álbum Love, Lost, Faith and Dreams, porque traz essa vibe ainda, sim, tem uma guitarrinha assim. É que o fã é muito saudosista, né? Então ele gosta de, cara, manter aquilo ali, características de letras, de voz, de arranjo. Metallica também, né? Muita gente reclamou desse álbum novo, porque tem vários elementos, a composição é diferente e tal. Então, assim, sempre vai ter uma galera pra reclamar. Mas, mesmo eu gostando das outras eras do 30 Seconds, a rock ou até a mais recente, eu acho que não é um grande destaque esse álbum. Não é. É um álbum que, como álbum, assim, tem singles bons. Eu temo que vai ficar esquecido esse álbum. Assim, a capa é linda, o conceito é muito legal. Positivo, a ideia de... inclusive, tem várias capas nesse conceito. Porque como, né, a parada do céu, né, tem vários tons de cores. Achei muito legal o conceito de ideia. Mas eu acho que é um álbum que vai ficar esquecido e não vai... Eu gosto, nesse álbum, falando de uma coisa que eu gosto muito dele, é a composição. É uma composição positiva. Foi maneiro. É uma parada que hoje em dia precisa, né? É uma parada que as pessoas falam eu acho que é por isso que ele lançou propositalmente em setembro, né? Sim, pela parada de pegar esse conceito do suicídio, né? Acho que foi proposital. Setembro Amarelo, né? Sim. Mas assim, como álbum no todo, tem várias músicas boas que eu ouvi, mas não teve nada que marcou pra caraca, assim. Tipo, talvez só o Stuck teve um boom. Exato. Acho que só, sinceramente falando, né? A gente tem que ser sincero aqui, mas Stuck eu acho que é o grande destaque. Acho que, sabe, vai passar 15 anos no futuro. Vai ficar sem a única não vai lembrar desse álbum, caraca, que lembra daquele álbum, teve, não vai, entendeu? Não, vai acho que no show, que a gente mencionou, né? No show vai tocar Stuck, talvez Stuck daqui a 10 anos, talvez. Ligado. Mas esse foi o nosso review, o que você achou? Você que é fã, você gostou desse álbum? Teve alguma música que vai marcar, que te marcou? Né? Comenta aí, deixa o comentário, fala um álbum que realmente marcou pra você deles. Fica à vontade, se for nosso review, não esqueça esse like, é muito importante pra esse canal. E fique plugado. Isso aí, se inscreva. Valeu! Mas Stuck é legal. É muito bom.
imagino o David Guetta pegando isso, a Loki. A batida é muito envolvente. Essa música já traz a vibe do Love Face, né? Love Lost in Faith.